do nosso convidado de hoje, para o nosso bate-papo, o Rafael Guimarães. Eu vou fazer uma breve apresentação do Rafael para vocês. Bom, atualmente ele é gestor do núcleo digital da Crispim. Ele é um profissional mais voltado ao planejamento, formado em publicidade pela PUC, pós-graduado pelo IPOG em marketing e inteligência competitiva. E a ideia é que a gente consiga falar um pouquinho hoje sobre a importância das redes sociais para as marcas. Queria agradecer também a presença da nossa aluna de PP, a Raíssa. Seja bem-vinda, Raíssa. E aos professores Karine e Rafael. Bom, Rafael, acho que a gente pode começar te perguntando como é que você analisa essa evolução das redes sociais no mercado, desde quando elas surgiram até o que a gente está vivenciando hoje. Beleza. Desde quando surgiu até agora. Então, eu acho que a gente pode até fazer um recorte meio o que é o que é daqui, né, goiano mesmo e mais local, e do que é de fora, né? Assim, eu tenho uma visão um pouco de que o mercado de fora, às vezes, ele está correndo, até pelos investimentos, pelas grandes marcas, ele está correndo um pouco mais à frente, né, do que o nosso mercado aqui local, né? Acho que hoje a gente vê um movimento muito grande lá fora de discussão sobre creators, sobre makers, sobre pessoas que estão realmente fazendo conteúdo e colando o que eles fazem nas estratégias das marcas. E aqui eu ainda acho que a gente ainda está num caminho um pouco para trás no sentido de ainda está só comunicando, né? Não gerando realmente conteúdo, né? Ainda fica muito numa impressão do que a marca quer falar, do que realmente gerando uma conversa um pouco mais ampla do que os outros mercados às vezes estão fazendo, né? É, e eu acho que é isso, assim, acho que lá atrás, quando a gente começou com redes sociais, a gente tinha muito uma visão, que eu acho que até é um pouco do que o mercado sofre hoje, de que a gente ia entrar para o digital porque era o caminho mais barato e todo mundo podia fazer, e todo mundo estava lá dentro e eu podia colocar minha marca ali. E hoje acho que a gente ainda sofre um pouco desse reflexo, né, de achar que o digital é muito barato, né, de fato, em relação a uma mídia tradicional, mas a gente tinha muito uma visão de que era de graça. E a gente ainda sofre com isso, né? Tipo, o mercado digital ele não é de graça. Então, para eu gerar conteúdo, para eu gerar conversa, para eu entrar em todos os canais que o digital ele proporciona, custa uma grana, né? Custa profissionais envolvidos, custa terceirizados, né? E tudo isso, equipamento, ele fica mais barato na hora de veicular, na hora de desenvolver esses materiais em relação a uma mídia tradicional. Mas ele sim, ele custa. Então, acho que lá atrás a gente tinha essa visão mesmo de ser grátis e de não gerar conversa, né? A gente ainda tinha vindo muito com esse negócio do que a publicidade já trazia dos meios tradicionais, mais antigos, né? Assim, de realmente eu estou vendendo e olha aqui, e era muito de intromissão, né? Assim, você está intrometendo na conversa. E eu acho que quando a gente fala de rede social, a gente tem que entender que ela é realmente social. A rede social não foi feita para as marcas, nós entramos nas redes sociais, né? As redes sociais elas são feitas para pessoas e todos os algoritmos que a gente vê hoje, eles lutam para que as pessoas sintam-se envolvidas cada vez mais com o conteúdo e sempre com essa vertente, né, de gerar conversas entre pessoas. Então, hoje eu vejo isso, assim, as marcas entenderam, algumas marcas já entenderam que, não, realmente, eu estou entrando numa rede social para gerar conversa, vender, falar do meu produto, eu vou falar em outros canais digitais e outros canais de mídia, né? Acho que do que era antes para hoje, acho que é mais ou menos isso, assim, especificamente de rede social. Eu acho importante quando você fala que a gente precisa ter um entendimento do que vem a ser uma rede social, né? Porque é um espaço de comunicação entre pessoas. E aí as Sim, marcas, no início, elas vêm como intrometidas, né? Nesse processo aí. Invasivas, enfim, interrompendo o consumo de conteúdos, né? E aí, a gente levando para esse caminho dessa compreensão de que é um lugar para ser social e que possibilita que a interação aconteça entre os indivíduos, né? O que você uhum. acha que a gente poderia olhar como uma potência para as marcas
ao entrarem nas redes sociais? Uma potência no sentido de como elas deveriam entrar, o que elas deveriam. O que essas redes sociais possibilitariam de benefício para elas, né? Uhum. Aham. Eu acho que a rede social, para uma marca, para ela entrar, acho que ela tem que entrar, né? Não tem como não entrar, mas uma coisa que eu acho muito importante é entender muito do que é a sua marca, né? Assim, por que que eu tô. Quem sou eu, né? O objetivo mesmo, ter esse objetivo claro de que tá ali para gerar conversa, no sentido de o que eu quero falar. Acho que a gente vem falando há alguns anos já muito de propósito de marca, e acho que isso até ficou muito batido de um tempo para cá, mas de fato é isso, né? Qual o propósito da minha marca? Eu faço uma roupa, eu vendo alguma coisa, por quê? Quem são as pessoas envolvidas nisso, né? E acho que quando você começa a entender um pouco mais sobre isso, você consegue desenvolver um tom de voz para sua marca, consegue desenvolver uma linha editorial de conteúdo, onde, baseado nos valores que você e a sua marca elas acreditam, ela consegue realmente manter o conteúdo ali dentro da rede social e gerar esse tipo de conversa que eu estava falando mais cedo, né? Assim, com base nisso, ela consegue ter algo mais estruturado que realmente não seja mais tão intromissivo. Eu acho interessante a gente falar que houve uma, como você falou, Rafa, Uhum, que houve uma inversão na pirâmide de consumo, né? Se antes era as marcas que iam atrás dos clientes, agora são os clientes que vão atrás da marca, né? Que a gente chama de inbound marketing, né? Que é o marketing de atração. Então, as marcas que têm que ser atrativas, têm que ser agradáveis e elas têm que ser achadas, né? E é interessante você falar essa questão de o que é rede social. A gente não pode esquecer que é uma rede, que são pessoas, né? E que é social. Vamos lá para o Beabá, né? Que a gente está falando aqui também com vários alunos, né? É social, porque tem que ter relacionamento. E muitas vezes o cliente espera que, ao implantar uma rede social, a gente já tenha vendas, né? Que não é o caso não é o propósito principal de uma rede social. E mesmo se a gente fazer vendas com rede social, que é o caso, eu vejo pequenos empresários fazendo vendas no Instagram, vendas no Facebook, né? Antigamente tinha mais Facebook. Mas a gente tem que lembrar que são casas que a gente chama de casas alugadas, né? Não é nossa casa própria. sim. Que a gente percebe que a venda mesmo ocorre mais no Google, né? Nas pesquisas, por causa desse marketing de atração, né? Nos sites, né? Que a gente chama de casa própria, né? A casa própria do cliente é o seu site, né? E o site não é como o portal 1.0 de antigamente, que a gente fazia um portal e nós estávamos na internet, né? A gente está na internet 2.0, a gente está no marketing de conteúdo, a gente tem que estar realmente fazendo conteúdo para atrair, para manter os clientes fidelizados, né? Para gerar conteúdo exclusivo. E Sim. eu acho que essa é uma das importâncias da rede social também, né? A gente mostrar que a nossa marca não é só mais um rostinho bonito, né? Mas mostrar que nós temos conteúdo, não deixar o cliente lá no vácuo, né? Muitas marcas, eu acho que elas estão nas redes sociais, mas elas não querem interagir com o seu cliente, não querem responder as dúvidas, né? Tem muitas marcas que, por exemplo, você quer saber o preço? Chama por inbox, né? Aí o cliente chama por inbox, não responde o cliente, né? Uhum. Qual seria assim o melhor jeito dos clientes assim aproveitarem ao máximo, né, as redes sociais, que são uma ferramenta tão profícua, né? Assim, e eu vejo que muitos clientes não sabem usar, ainda mais nesse momento de pandemia que todo mundo parece que teve que entrar de uma vez nas redes sociais. Tipo, esse momento fez o pessoal, acho que como um todo, né, dar uma olhada maior para as redes sociais. Acho que quem não tinha entrado viu a necessidade de entrar, quem já estava dentro e ainda não tinha, de fato, investido na comunicação digital, ela passou a correr um pouco mais, né, com os processos, com as ferramentas e com as coisas que estavam, de certa forma, paradas. Mas eu acho que, sim, pegando o seu gancho,
Rede social é relacionamento, né? Assim, se você abre uma rede social, você tem que estar preparado para conversa. E até uma coisa que tava muito em discussão agora sobre o que fazer, né, nas redes sociais, sobre o que manter de comunicação. O pessoal fala muito sobre esse relacionamento próximo, né? Responder rápido, responder de forma efetiva, né? Não deixar uma informação para depois e deixar isso passar, mas que a pessoa, no momento que ela está em casa, né? Ela está ali pesquisando em vários locais, ela está com tempo para pesquisar, então quanto mais você tiver esse relacionamento próximo, responder de forma afetiva, né? De forma aberta, de forma rápida. E dentro do que a pessoa está perguntando, mais chance você tem de chamar a atenção dessa pessoa, né? Porque é realmente um relacionamento. Então, se eu tenho uma conversa num tom de voz que agrada o meu público e eu estou realmente respondendo o que ele está me perguntando, a chance desse relacionamento casar ela é bem maior. A parte de saque, de resposta, é uma parte muito importante para a gestão de conteúdo, porque senão você está ali gerando conteúdo, está atraindo seu público, e no momento que a pessoa demonstrou interesse, ela conversou com você no meio de tanta informação que ela tem, você não consegue responder ela de forma rápida e eficaz, você está perdendo todo o esforço que você fez para trás, né? E assim, acho que tocou num ponto sobre inbound, sobre Google, o que é importante também a gente pensar, né, e sobre jornada de compra e marketing digital, é que a rede social ela é só uma ponta de tudo de tudo que é o marketing digital, né? Quando a gente fala de conteúdo e oferta, né, as pessoas falam muito sobre 80-20, né, da regra de Pareto, de 80% conteúdo e 20% ser oferta, ser Uhum. produto, né? Porque, de fato, a gente está com a rede social ali aberta, mas no final das contas todo mundo quer vender, né? O tempo de que propaganda e comunicação era só criativo já ficou para trás muito tempo, né? A gente sabe que no final do mês todo mundo tem que pagar os boletos e é isso aí. Então, sim, assim, tem um momento, né, de venda, né, mas só não deixar isso virar um catálogo de ofertas, mas gerar realmente conteúdo, saber o momento onde colocar sua oferta. Por exemplo, separando um Instagram, você pode fazer um conteúdo ali, explicando alguma coisa que realmente mostre o relacionamento com o seu público, uma roupa, por exemplo, né, dar dica de como usar aquilo no dia a dia, qual a melhor combinação, e aí nos stories você vem com as peças de roupa vendendo, né, realmente colocando preço. Ou então faz um link com e-commerce e coloca aquela opção que o Instagram dá de shopping, né? E aí você vai construindo isso de formas diferentes ao invés de transformar a rede social num catálogo. Mas, como você falou de Google também, e outros canais, é muito importante estudar todos os outros canais, né, de marketing digital, tipo o Google, o blog, inbound marketing, site, landing page, newsletter, entender como que tudo isso entra dentro da jornada de compra do usuário e entender que a rede social ela tá ali no meio dessa jornada, né? Assim, ela tá ali Uhum. numa fase de atração e às vezes numa fase de ação, mas que no meio disso tudo tem todo um ecossistema com ferramentas para levar de fato a venda, né? Eu É. respondi. E a gente tem que ver também que tem personas, né? Igual você falou, acho que foi muito bom você ter falado isso. Existem tons de voz diferentes para para pessoas diferentes, né? E existe conteúdos diferentes para redes sociais diferentes, né? Não tem como a gente também fazer o mesmo conteúdo para YouTube, Instagram, sendo que são redes sociais diferentes. O LinkedIn é totalmente diferente do Pinterest, por exemplo. Uhum. Pinterest é diferente do Instagram. E será que também a marca ou a persona que vai consumir, será que ela consome mais Instagram? Será que o seu produto, será que a gente tem capacidade de, por exemplo, no YouTube, fazer vídeos constantemente, né, alimentar o YouTube constantemente? Porque acho que a grande regra, assim, pelo menos das redes sociais, que eu penso, é a constância, né, a consistência, né, a consistência, né, você falar, você mostrar quem você é sempre, né, sempre mostrando
a sua personalidade da marca, mas ter também uma constância, uma consistência, sempre com assuntos novos, né? Não perder o time, né? E eu acho que esse momento, uma coisa que você falou interessante, né? Do 8 para 20, né? Do conteúdo, nós estamos num momento, assim, da era do conteúdo, né? O conteúdo a gente sabe que é a moeda do século XXI. E no meio de tantos conteúdos, talvez a nossa marca apareça, né? Porque as pessoas, elas não estão buscando a nossa marca, elas estão buscando conteúdos, né? E eu vejo que é uma dificuldade muito grande, assim, das pessoas de fazer um conteúdo bom, né? De mostrar um conteúdo que é relevante. E o que seria, assim, um conteúdo relevante, né, para as pessoas? Eu acho que depende do que é relevante, né? Para cada tipo de pessoa, persona, existe algo relevante para ela. E as pessoas, as marcas têm que ir de encontro às dores dos clientes, né? Tem muita marca, tem muita marca aí que um exemplo muito legal que eu já vi é quando você pesquisa assim, como lavar roupa preta no Google, a primeira coisa que aparece é o Omo, né? Não aparece assim não aparece no Wikipédia te falando que como lavar roupa preta, como é que você lava, como que tira bolinha. É o Omo que entendeu que essa pesquisa era muito feita e foi de encontro à dor do cliente. Ele entendeu que essa era uma dor recente, né? Sim. Então, eu acho que esse conteúdo se torna relevante quando a gente pensa nas dores do cliente. E na pandemia, igual você falou, Rafa, eu acho que não é hora de mostrar produtos, assim. Eu acho que não é hora de a gente pensar em vendas, 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 vendas. Acho que está na hora da gente pensar nas dores das pessoas, né? Muitas estão perdendo emprego, estão ansiosas, estão depressivas, não sabe o dia de amanhã, né? Não sabe se o auxílio vem, não sabe se vai ter mais auxílio, não sabe se. Não tem certeza do governo, não tem certeza de nada, né? Não tem certeza se vai ter emprego no dia. E como que a gente anuncia num mundo desse? Num cenário desse, né? Essa é uma pergunta a gente se fazer, nós publicitários, né? Não, o cenário ele é totalmente, né, de incerteza, assim, a gente vê todo dia tudo isso, né, que você pontuou, né, governo, saúde, emprego caindo e sem uma previsão clara no mundo de quando que isso vai passar, né. Então, sim, o momento ele é mesmo de relacionamento, né, mas também saber em que momento desse relacionamento você vai conseguir atrair para gerar venda, né? E porque acho que não vai ter, não tem como fugir da venda, mas é saber realmente como chegar nessas pessoas. E a questão da persona, sempre quando a gente está construindo algum plano de conteúdo, a gente parte de uma brand persona, né? Que aí a gente traz um pouco de arquétipo, para entender ali, começar a desenhar um tom de voz da marca. Por isso que eu falei de propósito lá em cima, né? Entender o que, que a marca quer passar, quais são os objetivos dela e que tipo de coisa ela quer vender, quais temas ela quer entender. Então a gente sempre faz muito voltado para arquétipo, pegando ali de Jung e descendo ali na roda de arquétipos para a gente entender quem é a nossa marca, como que ela fala, quais são os objetivos dela, e dentro disso a gente consegue estruturar uma linguagem, um tom de voz, já deixar direcionado quais vão ser os tipos de diálogos que a gente vai ter no dia a dia, e a partir disso a gente desce nas editorias também, né, que entra nessa parte do relacionamento, o que que eu vou falar, como que eu vou falar, e essa parte de entender a busca do usuário, que você citou, é muito importante. Pensar com os conteúdos, né? Desde de um conteúdo de topo, de funil ali, que é isso como lavar uma roupa preta, que aí a pessoa tá ali numa fase um pouco mais numa fase de conhecimento, né, do assunto, e dentro disso ir gerando conversa em cima de roupa preta e até a parte que eu falo, não, o meu sabão em pó, sei lá,
não estraga a roupa e ela dura um pouco mais e fica limpa, né? Compra agora. Mas entender esse momento aí, o que ele vai buscar ali no topo do funil e trazer para o final do funil também é muito, muito importante mesmo. Tá certo. Eu acho que um ponto que toca muito no que vocês dois estavam comentando agora é pensar sobre essa inteligência de mercado, né? Essa inteligência competitiva. Quais são os caminhos que as marcas encontram para tomarem estratégia, tomarem atitudes como o Omo tomou, né? Eu acho que é um processo que está aí à disposição de todo mundo, é um cuidado com esses dados que estão à disposição das marcas, né, o tempo todo, e como é que a gente faz essa mineração de dados, como é que a gente transforma isso em informação e em conteúdo, para que realmente as marcas elas consigam, a partir daí, terem vantagens, né, nessa competitividade dentro do mercado. Então, uma atitude como a Karine traz do Omo, ela não parte do nada, né? Ela parte de uma pesquisa da marca, de um monitoramento do comportamento de conteúdo, comportamento de compra do seu consumidor, né? Do que ele está pesquisando, quais são as suas dores, né? Quais são as suas necessidades, o que eu posso fazer para amenizar isso, e a partir daí, como é que a minha marca ela se sobressai nesse ponto, né? Que é tão importante. Eu acho que o que vocês trazem também é uma compreensão de que estar numa rede social não é um trabalho estritamente mercadológico. Ele pode te levar a ter um fim mercadológico aí no final do processo. Mas é entender que ali é um espaço para relacionamento, né? Acho que é um pouquinho como a gente faz com a construção das imagens das empresas, quando a gente pensa em ações relativas a relações públicas de marketing, por exemplo, é entender que ali é um espaço para relacionamento. Eu acho que pode falar. Imagina. Eu acho que é um pouco de entender a jornada mesmo, né? Que a gente falou mais cedo, assim. Ele tá com uma dúvida ali, às vezes ele não quer lavar a roupa preta num momento, né? Que eu tô falando, compre o meu sabão em pó. E aí eu não vou conseguir vender para ele lá na rede social, mas lá no Google, onde ele está fazendo a pesquisa, ele tem realmente a dor, né? Como vocês pontuaram, entender essas dores, ela é cada vez mais necessária. E aí eu tô no começo da jornada dele, né? Ele tá começando a entender o problema dele e eu venho entrando em vários canais digitais, né? Eu tenho no Google, mas aí eu jogo ele para um blog, do blog eu jogo ele para o YouTube, e do YouTube eu jogo ele para o meu site, por exemplo. Aí eu entendo toda a jornada dele, né? Da parte de descoberta, de conhecimento, de descoberta, de interesse, de desejo e de ação, né? E aí vou trabalhando todos os canais de forma adequada dentro dessas dores com ele. Uhum. Eu achei interessante, Rafa, você falar sobre jornada de compra, né? Que é uma coisa que o Kotler fala no Marketing 4.0, que não existe uma jornada de compra, existe várias, né? E cada cliente, cada marca, aliás, cada cliente cada consumidor faz uma jornada diferente. Tem muitas jornadas que começam no YouTube, né? Sim. E tem muitas que hoje a gente chama de, na verdade, a gente nem está no mundo online, né? Está no mundo todo online, né? Essa jornada omnichannel também, de que muitas vezes, principalmente produtos, dispositivos eletrônicos, que a gente começa a jornada, às vezes no site, a gente passa na loja para realmente pegar. Isso também acontece com perfume, né? As pessoas vão lá no perfume, experimenta, cheira, mas compra pela internet. Então, assim, esse cruzamento, né, de canais, a gente não pode mais dizer também que existe... não dá nem para a gente pensar numa agência, eu acho, mais dividida entre digital e offline, né? A gente tem que pensar na coisa mais integrada, assim. E como que vocês lá você está na Crispim, né, que você falou? Isso, na Crispim, como isso. que na Crispim vocês estão lidando, assim, quais são os exemplos que vocês têm, assim, de clientes, assim, como eles estão lidando com isso, assim, dentro das redes sociais, as diferentes jornadas de compra. Se vocês têm esse estudo, igual o Pedro trouxe aqui, será? Porque quando nós somos estudantes, a gente pensa muito que a criação, né, principalmente a criação, acontece assim, nossa, tive uma ideia genial.
Não Uhum. preciso, não preciso ter. Nossa, é eureka, né? Nossa, não preciso ter pesquisa, não preciso ler dados, não preciso ler nada, né? Não preciso ler o cenário que está acontecendo, é só. O importante é a criatividade, o importante é a peça, e importante também é se eu ganhar prêmios no final do ano com essa peça. Mas, assim, como você, assim, como publicitário, o que você faz? Assim, qual que é o seu processo, vamos dizer assim, já que a gente está no nosso eixo, é o eixo criativo, né? Qual que é o Aham. seu processo de fazer um bom anúncio, vamos dizer assim? Então, pegando assim todo o processo lá que a gente faz hoje no dia a dia, né? Quando a gente vai fazer uma campanha mesmo, campanha e também desenvolver uma rede social ou alguma coisa assim, a gente tem uma etapa de planejamento, onde a Uhum. gente faz a parte de pesquisa mesmo, uma pesquisa, aí depende realmente do tamanho do trabalho e do prazo disponível, mas a gente geralmente faz uma pesquisa mais ativa, né, de ir atrás de notícias, de blog, a partir de um objetivo ali, e de público, né, então a gente começa a cavar dados mesmo, a gente usa estudos de agências de tendência, alguns sites que falam um pouco sobre comportamento, tem também informação do Google, o próprio Google tem um site que chama Think with Google, que ele traz alguns insights de comportamento, então a gente faz uma primeira pesquisa ali de levantamento de dados uma nova conta, uma nova campanha, transforma aquela campanha, aqueles dados ali, aquele volume de dados em um insight, rela- depois dos dados, né, claro, a gente olha para o mercado do que a gente está inserido, olha para o produto que a gente vai vender, transforma aquilo ali num insight e apresenta para a criação. A partir desse momento, a criação ela passa já a desenvolver alguns caminhos criativos, enquanto a gente continua descendo um pouco mais na estratégia. Aí a gente parte para um plano mais tático, né? Quais vão ser as ações, como que a gente vai interagir com cada um dos públicos que a gente identificou, e vai trabalhando em paralelo com a criação e também a parte de mídia. Hoje a gente tem um departamento integrado lá na Crispin, que a gente tem o planejamento, a mídia e digital bem juntos para fazer esse primeiro processo e fazer também depois essa parte tática e o plano de mídia. E aí a gente faz a parte criativa e afina com a criação, né? Quais vão ser os caminhos que a gente vai seguir, o que a gente vai apresentar e o mote que a gente vai seguir. Então a gente, no final, a gente bate uma bola para ver se o caminho criativo que a gente está seguindo faz sentido para a estratégia que a gente tinha desenhado e com o público que a gente quer conversar. E aí a gente tem todo o processo de aprovação. E depois que a campanha está na rua, tem um processo de relatório, né? A gente também faz um relatório de mídia, pegando todo o mix que a gente usou. Então, se a gente tem um mix digital, né, de campanhas digitais, então tem um relatório de performance para ver o que deu certo ou não, o que está dando errado, o que a gente pode alterar. E não só um relatório final, né? Tem um acompanhamento também, né? Que a gente ainda pode alterar algumas coisas no meio do caminho quando é mais digital e fazer alguns testes para ver o que está performando bem ou não. E no final a gente apresenta esses relatórios e tira alguns insights e aprendizados, né? Quando é uma coisa como uma rede social, que é uma coisa constante, não é tipo uma campanha que tem começo, meio e fim, a gente usa todo mês, a gente analisa os relatórios de mídia e de conteúdo para ver, não, esse conteúdo ele está performando melhor, então o meu público se interessou mais por conteúdo X, então vamos explorar essa linha e vamos testar um outro tipo de conteúdo e vamos ver como que isso vai reagir. O investimento que a gente fez em mídia durante esse mês performou, a gente conseguiu tráfego, a gente conseguiu lead, alcance, né, que são alguma envolvimento, que são algumas métricas de marketing digital, que depende muito do objetivo da campanha, do cliente e dessa gestão. Mas aí a gente está sempre olhando, todo mês, quando é uma gestão, assim, apresenta um relatório, além de ter esse acompanhamento. Acho que é isso.
Rafa, Oi. eu queria que você falasse, porque assim, a gente está falando com marcas também, né, que poderiam acompanhar esse conteúdo, ou os próprios alunos que também ah, poderiam ter marcas próprias. O que Uhum. você acha importante em termos de planejamento, né, para alguém que não tem uma agência à disposição para fazer, para passar por todos esses processos aí que você citou agora, né? O que você acha em termos de planejamento que seria necessário para que alguém fizesse, para cuidar mesmo da sua marca dentro de um canal como o Facebook, o Instagram? O que é Uhum. importante pensar e acompanhar? Antes e depois, né? Aham. Acho que antes é realmente delimitar quais são os objetivos, né, com aquela rede social, e eu acredito muito nessa questão de por que que a marca existe, né? Porque a partir de, pensando nesses pontos, a partir disso, acho que é desenvolver mesmo um plano, pensando em alguns canais, né? Assim, eu vou entrar no Instagram e e aí no Instagram, como a Karine falou, né? É muito no Instagram ou nas redes sociais, é muito preciso a rotina, né? Então eu vou definir quais vão ser os canais que eu vou estar dentro. Eu vou ter um site, eu vou ter um Instagram, eu vou ter um Facebook, e no Instagram e no Facebook eu vou fazer 2 posts por semana. E no blog, eu vou ter um blog, eu vou fazer um post no mês, é, e vou atualizar meu site todos os dias, semanalmente, alguma coisa assim. Acho que estabelecer esses canais e estabelecer a frequência que vai falar é muito importante. Além disso, também o público, né, para saber com quem eu vou falar, porque o público vai delimitar também, além do propósito desses valores da marca, vai delimitar como que eu vou falar, nesse tom de voz, né? Porque como a gente está falando, é rede social e a comunicação da marca como um todo é relacionamento com as pessoas, né? Então, para eu aproximar, das pessoas e saber como que eu tenho que falar, primeiro é importante entender com quem eu quero falar, né? Quem eu quero atrair para minha marca, porque aí eu consigo adequar a minha linguagem, meu tom de voz para esse público. Mas acho que seriam esses pontos iniciais. E aí depois entender um pouco mais sobre investimento, né? De rede social, patrocínio e depois indo para as métricas. Mas inicialmente, acho que se entender muito quem eu sou e com quem eu quero conversar, já é meio caminho andado. Rafael, Maravilha. queria Bem. fazer uma pergunta. Eu não sei se você chegou a ver recentemente o caso da Osklen. Uhum. Eles criaram como que eu posso dizer, uma ação, uma campanha aí para vender máscaras, né, de proteção, e aí com um lucro bem baixo, né, o lucro, eles diziam que eles teriam um lucro de R$ 11, um percentual da venda da máscara ia ser doado. Eles teriam, parece que R$ 11 de lucro, mas o valor de cada máscara era, eu não me lembro exatamente, mas em torno de R$ 150, R$ 147. Isso gerou um impacto muito grande nas redes sociais, né? E muita gente começou a fazer muita crítica, tal, dessa ação, e aí o próprio depois o, o diretor, o CEO, né, da Osklen, foi se pronunciar e parece que piorou ainda mais a situação. Então, aproveitando esse caso, né, esse exemplo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, como que você tem visto agora, durante esse período de quarentena e do coronavírus, uma mudança das marcas nas redes sociais, e como você tem percebido, vocês na agência, se vocês têm percebido uma mudança do comportamento do consumidor durante esse período de coronavírus, e como isso tem impactado e mudado as estratégias das marcas nas mídias e nas redes sociais. Então, eu vi esse caso, assim, eu não cheguei a acompanhar até o final, né, mas acho que é um momento errado, né, para tentar, não sei de fato se eles estão lucrando ou não, mas é um preço absurdo, né, para uma coisa que
saúde pública, né? É uma coisa muito delicada para você entrar nesse campo. Mas, cara, o comportamento das pessoas é de incerteza, né? De ansiedade, de preocupação. Então, acho que isso está muito aflorado, né? Já era uma coisa que a gente vinha sofrendo muito, né? Sobre ansiedade, depressão, essas coisas, e aí a gente vem uma pandemia onde deixa todo mundo mais desestabilizado, a realidade brasileira ainda é um governo totalmente fora de controle, que deixa as pessoas ainda mais incertas e ainda tirando o foco de um problema, né, que todo mundo podia estar resolvendo na verdade, levantando outros tipos de debate. Então, acho que é uma situação muito delicada como um todo, né, pensando nas pessoas, com quem que a gente está comunicando. Então, as pessoas ainda estão muito nesse clima de incerteza, de ansiedade. Então, por isso que é bem importante a gente tomar cuidado como que a gente está falando e o que a gente está falando. Então, aqui a gente tem batido muito nessa tecla de tentar dar tentar aproximar mesmo, né? Manter esse relacionamento, como que a minha marca pode ajudar uma pessoa dentro de casa, né? Por exemplo, a gente tem uma marca de varejo, de material de construção, Irmão Soares, e a gente começou a mudar um conteúdo tentando trazer para a comunicação algumas dicas de faça você mesmo, e trazer um pouco mais esse conteúdo também de topo de funil, como que eu posso trocar alguma coisa em casa, como que eu posso fazer isso sozinho, ou como que eu posso criar alguma coisa. A gente trouxe também para a estratégia algumas lives, falando com alguns especialistas, então, colocando a marca para tirar algumas dúvidas das pessoas que estão em casa, né, pensando que as pessoas estão mais em casa e olhando para as coisas dentro de casa no dia a dia, vendo todos os defeitos, pensando que poderia mudar algumas coisas, a gente foi numa estratégia de tentar usar isso a nosso favor para manter relacionamento, e isso tem gerado, assim, alguns comentários. A gente fez uma live até hoje, então ela foi bem participativa. A gente vai entrar com mais duas, com fornecedores, né, da empresa. Então, além de estar estabelecendo um relacionamento com o cliente da marca, a gente está estabelecendo um relacionamento também com o fornecedor, que a gente também acha muito importante nesse momento, e gerou dúvida, né? Então a gente vem falando um pouco das coisas que as pessoas estão vendo no dia a dia na casa delas, e aí a gente traz esse relacionamento, esse bate-papo, onde a pessoa faz uma pergunta, a gente responde ao vivo, e a partir disso gera conteúdos. A gente tem também um shopping, os shoppings, acho que é um dos setores que mais sofreu com toda a crise, né? Estão se reinventando de todas as formas, e agora a gente tem uma campanha de Dia das Mães, com drive-thru, né? Que já foi uma estratégia que alguns shoppings usaram em Páscoa, e acho que isso vai ficar cada vez mais forte. Então, a aceitação nesse tipo de comunicação, onde você vai facilitando a rotina das pessoas e o dia a dia das pessoas, ela é, ela é melhor. Acho que isso vale para marcas médias, grandes. Eu não sei se uma marca pequena tomaria tanto pau igual a Osklen tomou, né? É, porque às vezes ela também tá ali tentando sobreviver, né, na verdade. Mas acho que é isso, assim, a gente entender que o cenário ele é de incerteza, de ansiedade, de embate, né, de discussão, e facilitar a vida das pessoas, levar na estratégia tanto de comunicação quanto das ações que a gente está fazendo, formatos que deixem esses dias mais leves, né, da maneira que a gente conseguir fazer, porque também não dá para prometer que a gente vai salvar tudo, né, mas deixar um pouco mais tranquilo. E chegou a aumentar um pouco assim as estratégias dos clientes nas redes sociais, nas mídias sociais, porque você comentou dos shoppings de drive-thru, e com a quarentena, muitas marcas, muitos comércios que não tinham uma presença muito grande no universo digital
foram obrigadas ou estão sendo obrigadas a repensar suas estratégias e, pelo menos, pensar na possibilidade de investir um pouco mais nesse universo digital, porque com a quarentena, como que o consumidor vai fazer compra? Então, quer dizer, você percebe isso, você tem visto isso, os clientes têm investido mais em anúncios para redes sociais, em vendas via Instagram, Facebook, em comércio eletrônico, como que isso tem acontecido na agência? A gente viu uma certa movimentação assim, de conteúdo e de caminhos, né? E acho que hoje de investimento também, mas também essas coisas que estavam paradas, né? Assim, ferramentas para contratar, outros canais que não são só redes sociais, como inbound marketing. A gente já viu as pessoas, essas marcas se interessarem um pouco mais por outros canais e andar com ferramentas internas, né? Tipo, eu tenho um atendimento no WhatsApp, então agora eu vou investir, onde uma pessoa atendia sozinho ali no celular mesmo. Não, agora eu vou investir em uma plataforma onde eu concentro, onde eu tenha mais dados, onde eu possa é, ter mais pessoas atendendo e possa ter um relatório e acompanhar as vendas, né? Então, acabou tendo um pouco de profissionalização nesse sentido, e a gente sentiu um pouco de aumento no investimento digital, sim, mas eu não acho tão significativo, não, porque acho que também as marcas ainda estão um pouco entendendo onde investir e como investir, né? Então, acho que pode ter uma mudança mais agora, assim, no nosso caso. Mas o que eu vi acontecer muito foi esse movimento de andar com o que estava parado, né? Antes, quando só a rede social atendia, e tinha algumas coisas que já vinham sendo conversadas e não estavam sendo postas em prática, elas estão começando a acelerar um pouco nesse sentido de estruturação e de entendimento de outros caminhos. Raíssa, quer fazer alguma pergunta? Oi, eu queria voltar um pouco no que você falou do começo, que é sobre balancear a criação de conteúdo e as vendas, porque eu acho que o erro de muitas marcas é bombardear as redes de produtos e vendas, e como explicar para o cliente que é importante também essa produção de conteúdo e essa criação da proximidade com o público dele. Explicar um pouco mais difícil. Deu para ouvir? Deu. Tá me ouvindo? Então, Porque, ah, porque eu vejo. Pode falar, Raíssa. Eu acho que está travando. É porque eu vejo muita gente que insiste nisso ainda de falar a gente tem que vender e produtos e como mostrar que não é só isso para o cliente. então, acho que para mostrar mesmo que realmente não é só isso, acho que tem que apegar aos dados, né? E montar uma estratégia que feche um pouco mais o seu funil. Da rede social, por exemplo, você levar a um site ou levar para algum lugar onde ele tenha como metrificar as compras que estão sendo realizadas, né? E quando você vai olhar para digital, assim, para relacionamento, tem que olhar, mostrar para ele que são outras métricas ali naquela rede social que vai trazer um resultado de relacionamento mesmo, né? Colocar na cabeça dele que a rede social ela é para relacionamento e mostrar o quanto isso está crescendo ou não. Então, além do número de seguidores que ele tem lá, olhar para número de envolvimentos, número de conteúdo salvo, número de conteúdo compartilhado, para número de comentários e ao mesmo em paralelo ter uma forma de metrificar essas vendas. Então, quando vou pegar roupa de novo como exemplo, mas se tiver um e-commerce, alguma coisa assim,
ver se aquele conteúdo em cima da roupa tá gerando vendas, né? Eu fiz um conteúdo sobre uma camiseta específica, e coloquei aquilo no meu stories para venda, ou coloquei a tagzinha de shopping. Como que isso fechou no meu funil de vendas lá no site? Ele teve algum tipo de, de conversão? Eu tive algum tipo de conversa iniciada na, nos comentários? Por exemplo, qual o preço dessa roupa? Então, às vezes, não está gerando uma venda direta, né? Mas está gerando conversa. E acho que acompanhar essas métricas no site ou em algum canal de conversão, por exemplo, um WhatsApp também, é, é o mais importante, sim. Tem que juntar todas as métricas, né? Mostrar para ele que colocar na cabeça dele, né? Ir conversando e falando sobre o papel da rede social e mostrando essas outras métricas que fazem sentido para um relacionamento de marca, e ao mesmo tempo olhar para os canais de vendas e ver como que isso está mexendo no ponteiro. Acho que é isso. Rafa, só para a gente finalizar, eu queria que você deixasse algumas dicas em relação a algumas redes. O que você acha de ferramentas legais para as pessoas investirem, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no Twitter? Instagram, Facebook, Twitter. Então, assim, vou começar pelo Twitter. Twitter eu acho que tem que entender muito do público mesmo e de que tipo de conversa que você vai gerar lá, né? É uma rede social difícil de gerar conteúdo e de gerar conversa. Lá na agência a gente tinha o Citybuzz 2.0 que gerava uma conversa muito legal no Twitter, mas a gente tinha uma linguagem definida muito forte e também um público muito engajado no sentido de gerar conversa e não de base. Mas o Twitter ele é muito limitado em questão de ferramentas, assim, de análise de dados. Eles têm uma página do próprio Twitter, analytics.twitter.com, onde você extrai alguns dados ali, mas ainda assim ele está muito atrás de outras redes sociais. Então, e acho que eu usei no Twitter só o MLabs, e aí ele traz alguns dados complementares. De ferramentas assim, de gestão de redes sociais, o MLabs é uma ferramenta boa, barata, atende, e traz relatórios, ele traz agendamentos, ele, ele traz um sistema de aprovação também com o cliente, que também é bem legal, né? Você cria o conteúdo na agência ou em casa, onde você estiver, e manda para o seu cliente aprovar, e ele aprova de onde tiver de forma organizada, com os horários, e com os dias. Então, ele tem muitas coisas. E aí, hoje a gente trabalha com ele para Facebook e Instagram. Quando tem um volume muito alto de saque, o MLabs também funciona, mas a gente usou um tempo bom na agência a High Platform, que é uma ferramenta de social listening, onde você vai conseguir monitorar termos, né, específicos relacionados à sua marca para ver as conversas que estão sendo geradas a partir de uma campanha ou em cima da sua marca, e também monitorar as interações, né? Porque aí também cabe a gente separar o que é o monitoramento, que você pode pegar informações de pessoas que às vezes não estão marcando sua marca, mas estão falando dela de alguma forma, não estão dentro das suas redes sociais, né? Elas estão em outros canais, e também nas interações, né? Nas interações do que é seu. Então, ela também pega esse tipo de interação muito fácil, e o bacana dela é que você consegue taguear as informações. Então, você consegue saber se está surgindo dúvidas, se as pessoas estão reclamando muito, que tipo de assunto elas estão mais comentando, e aí vai da estratégia mesmo de tagueamento de relatórios. O próprio Instagram tem o Instagram Analytics, e o Facebook também tem o próprio Facebook Analytics, que tem muita coisa lá dentro. O Facebook Analytics mesmo, ele fornece algumas planilhas no Excel, que aí você tem que só minerar alguns dados lá
para extrair o que você quer saber. E o Instagram, no próprio Instagram Business, ele tem esse analytics bem simples, bem direto, que você também consegue ali ver quais são os seus conteúdos que foram mais salvos, quais conteúdos tiveram mais engajamento, e passar a entender isso, né? Que tipo de conteúdo o seu cliente tá curtindo mais. Na agência, a gente usa uma outra ferramenta que chama Dashgu, que é para relatórios também, e aí lá ele puxa relatório de Instagram, de Facebook, de Analytics, de AdWords, pega um de RD também. Então ele pega uma diversa, ele condensa várias ferramentas numa única plataforma e já traz de forma automatizada esses relatórios e acelera o processo. De ferramentas, é isso, assim, e aí tem também, né, para sites, a gente tem o Analytics, onde você consegue medir o tráfego, medir as páginas que foram mais acessadas, os assuntos que foram mais acessados. O Analytics, acho que para site, para blog, é uma ferramenta muito forte, né? Que aí você consegue entender esse comportamento do seu usuário, né? Quais são as páginas que estão gerando mais tráfego, quais são as páginas que estão gerando mais saída, qual tipo de produto está sendo mais consumido. E é uma ferramenta do próprio Google que traz também diversos insights. E além disso, as ferramentas de mídia mesmo, né? O próprio AdWords já traz alguns relatórios, e as ferramentas de anúncio do Facebook também trazem esses dados. E quais ferramentas, não sei, quais ferramentas vocês usam para público? Para dados sobre os usuários, para definir público, target? Hoje, para pesquisar comportamento de busca de assuntos, assim, a gente usa muito o Google Trends, que também é uma ferramenta gratuita do Google, que aí você consegue analisar as palavras-chave, né, assuntos mais buscados, navegação das pessoas, e ele te mostra um gráfico ali, onde ele mostra o pico das palavras, né, e dos termos, e ele te traz palavras relacionadas, coisas que as pessoas estão pesquisando, e aí você consegue entender um pouco mais sobre comportamento a partir das palavras-chave, né, mas para público, assim, de rede social mesmo, para entender esse comportamento, acaba usando muitos relatórios que as próprias redes sociais dão, assim, de conteúdo, de páginas navegadas, de dados demográficos, né, região, idade, sexo e o que eles estão vendo. Mas acho que para a busca, o Trends ele é uma ferramenta bem, bem importante. Bom, muito bem. Alguém tem mais alguma consideração a fazer? Eu acho que tá tranquilo. O Rafael deu uma aula pra gente aqui. Que é isso. Bom, pessoal, então eu queria agradecer a presença de vocês mais uma vez, a presença do Rafael, por ter tirado um tempo da sua rotina corrida aí para conversar com a gente. Agradecer a presença da Raíssa, nossa aluna da UFG, de curso de publicidade. Enfim, sempre um prazer a gente poder trocar uma ideia e acho que estar perto também, né? Tá todo mundo tão solitário nesse momento. Nesses momentos a gente encontra também para trocar e se relacionar é importante. Demais. Obrigado. Uma pesquisa até que eu fiz falava muito de não é um distanciamento social, né? É um distanciamento físico. Então, essas conversas são muito boas para manter isso, né? Eu que agradeço mais uma vez o convite. Espero que tenham conseguido responder aí mesmo as dúvidas, passado alguma coisa. Me coloco à disposição sempre e se alguém quiser trocar uma ideia depois aqui ou nas redes sociais, eu tô por aí, tô disponível. Em qualquer rede social, quem quiser falar comigo, alguma coisa assim, me adicionar, me acho como Rafael Guimas, com Z no final, e em qualquer uma delas eu tô com esse nome, então podem procurar assim. Obrigado mais uma vez, obrigado pelo papo e também, valeu. Valeu.